Então, Alessandra, avisa aí quando estiver gravando. Então. Gravando. Então, vamos lá, meus queridos. Vamos então agradecer a Deus e Jesus por estarmos mais uma vez aqui reunidos, dando continuidade ao nosso grupo de estudo de magnetismo humano. Rogamos aos céus, à espiritualidade que nos acompanhe em mais desse encontro, nos inspirando, nos envolvendo, facultando-nos dessa forma, assimilar um pouco mais os ensinamentos, que as inspirações consigam tocar nossos corações, para que possamos, da melhor forma, passar e receber a mensagem. Muito obrigado, Senhor, e capaz, nosso amado Mestre, nos abençoe hoje, agora e sempre. Assim seja. É isso aí, meus queridos. Então, sejam muito bem-vindos mais uma vez a um encontro aqui de magnetismo humano. Hoje a gente vai finalizar o estudo da fibromialgia, né? Basicamente, a gente vai ver o protocolo hoje, né? Porque nós já estudamos bastante a questão da ciência, depois alguns aspectos da espiritualidade, né? Em encontros anteriores. E agora a gente vai finalizar com o protocolo, né? Que foi gentilmente cedido pela nossa querida companheira Cristina Guadalupe, lá de Taubaté, interior de São Paulo. E, na verdade, assim, ela teve na nossa casa espírita um pouco mais de um mês ali, né? E compartilhou, né, o protocolo que ela foi elaborando, ela e a equipe dela, ao longo de bastante tempo, tal, e tendo muitos resultados, né, práticos, né, de pessoas melhorando assim enormemente, né, sobre essa questão da fibromialgia, né? E assim, eu particularmente achei bem interessante o protocolo dela, porque eu achei ele um pouco mais simples que o do Jacob Mello, né, no que está no livro do Magnetismo Humano, né, que é o livro básico aqui do nosso estudo. Né? Então, assim, ele é um protocolo relativamente extenso, mas é um pouco mais fácil da gente entender algumas coisas. Né? E como ela tem tido bastante resultado, né? E está bem atual, né? Ela trouxe aí faz um pouco mais de um mês, né? Então, realmente, eu acho que vale a pena a gente adentrar nele, né? E aí, baseado no encontro que ela teve aqui, né? Que nós gravamos e tal, né? Eu meio que transcrevi para um papel, né? Fiz um passo a passo, mandei para ela de volta, ela me fez essa gentileza de ter essa devolutiva, né, de corrigir, né, de fazer outras sugestões, né? Então, foi muita gentileza da parte dela, né, no ceder e ainda revisar, né, de modo a que a gente possa fazer o melhor uso possível, tá? Então, esse protocolo que a gente vai ver agora, e na sequência nós estudaremos, né, daremos início, na verdade, ao estudo da esclerose múltipla. Né? Então, a gente vai começar a ver alguns vídeos iniciais, introdutórios, sobre a questão da doença, né, propriamente dita, né? E aí, na sequência, conforme o tempo foi permitindo, a gente vai avançando também sobre a esclerose múltipla também, que é uma doença que está bastante comum, né? Um número crescente aí de pessoas também tem sido diagnosticada, né? Então, vale a pena a gente se atentar e procurar entender um pouco mais. Então, vamos dar início, então, ao protocolo, né, agora da fibromialgia. Deixa eu ver aqui. Tem que fazer a segmentação em duas janelas, porque senão o Chrome não reconhece. Compartilhar uma janela. Protocolo, agora sim. Bom, então aqui nós temos aqui o protocolo da fibromialgia, né? Acredito que todos estejam vendo, né? Qualquer coisa dê um grito ali. Vamos dar início então. Protocolo da fibromialgia, né? Então, como sempre, né, a gente dá início com a prece inicial, né, depois da gente parte para a relação magnética, né, que repetindo, né, seria nós encontrarmos, né, qual altura dentre as
diversas camadas da aura, a gente vai realizar o tato magnético, né? Que é a etapa 3, né? Então, sempre lembrando, né, a gente faz essa encontra, digamos assim, esse plano de referência ou pelo eixo do coronário ou aqui, né, pelo frontal, né? Então a gente, por exemplo, chega até aqui, vai abaixando, abaixando, chegou a determinada altura que sentiu uma coisa diferente e tal, a gente mantém essa equidistância de todo o corpo, né, do nosso paciente, e aí a gente dá início ao tato magnético. Lembrando que a gente, primeiramente, vai fazer o tato magnético, uma vez identificada a altura, né? Primeiramente nos chakras principais, né? Depois nas glândulas e, por fim, nos órgãos, né? Então, a gente vai tateando, vendo se está tudo ok, né? Ou se determinado chakra, ou glândula, ou órgão precisa de um concentrado, ou de um dispersivo, né? Tudo isso a gente vai sentir, tá? Então, normalmente, gente, eu sempre gosto de repetir, né? Porque essas etapas iniciais são de extrema importância, né, para qualquer protocolo, né? Porque ela vai facilitar ou não, né? Para que o paciente absorva, né, da melhor forma possível as energias que vão estar sendo doadas e também preparando energeticamente, né? Então, se tiver algum desequilíbrio, alguma congestão, alguma coisa inicial que possa dificultar com que esse paciente receba as boas energias, né? A gente faz, já se antecipa, né, com essa relação magnético-tato magnético. Então, aí a gente dá início, né, a partir do item quarto, né, no perpendicular no eixo frontal e dorsal, né? Então, rapidamente, quando a gente acompanha uma mão no eixo frontal e no eixo dorsal simultaneamente, né? Em camadas, né? Então, começamos na região ativante, vamos progredindo até a região calmante, né? E normalmente são 5 camadas, né? 5 alturas. Depois do perpendicular no eixo do esplênico, aqui é 45 graus, né? Mesma coisa, né? Então, a gente tem um perpendicular também no eixo do esplênico. Então, item sexto, né? Dispersivo transversal em camada dos chakras do eixo frontal. Então, a gente começa a fazer também, o paciente vai estar deitado, né, de barriga para cima, a gente vai começar também a fazer dispersivos em camada, né? Começa na primeira camada, região ativante, vai até a região calmante, né? Normalmente, se for possível, a gente faz em 5 camadas, né? Pode até encurtar para 3 camadas, né? Seria ativante, intermediário e calmante, né? Para ir um pouco mais rápido, né? Porque a gente sabe que muitas vezes, em termos práticos, nós temos muitos atendentes para pessoas para atender, né? Então, muitas vezes, fazer um protocolo muito demorado num paciente, né? Pode dificultar o atendimento do outro, mas sempre que possível a gente procura fazer o protocolo o mais completo possível, né? Porque, obviamente, quanto mais a gente for fizer, mais assertivo vai ser o nosso resultado, né? Então, a gente começa no item sexto, que dispersivos, né? Item sétimo, então, a gente começa, pode ser em 3 camadas, né? Ativante, intermediário e calmante no pé direito. Então, a, imaginemos a planta do pé aqui, a gente vai fazendo dispersivo aqui, na região ativante, dispersivo assim, né? Lembrando, né? Depois aqui na região intermediária, imaginemos que aqui é o pé, né? Depois na calmante, né? E aí a gente vai até a calmante e depois volta, né, até a ativante, né? A mesma coisa no pé direito e depois no pé esquerdo, né? Então, teria esse chakra plantar ali, né? Na planta do pé aqui, né? Chakra secundário ali, né? Então, a gente trabalha o pé direito e depois do pé esquerdo, né? No item nono, né, a gente faz dispersivo transversal em camada dos chakras no eixo reverso, né? Então, teria a mesma coisa do item sexto, só que no eixo das costas, né? Sempre lembrando que dispersar também o eixo do esplênico, né? Esse é o respectivo reverso aqui na diagonal, aqui nas costas, né? E aí que tá o pulo do gato, gente. Olha só no item nono, né? Isso aqui foi uma recomendação da Cristina Guadalupe, né? Baseado na sua experiência prática, né? Porque o que acontece?
Normalmente, o paciente de fibromialgia, normalmente, obviamente que não dá para generalizar todos os casos, tá? Como nunca a gente deve fazer isso, né? Mas, assim, é bastante comum paciente com fibromialgia apresentar algum grau de depressão também, tá? Porque alguns sintomas são semelhantes, né? Inclusive a questão da fadiga, né? Da dificuldade de dormir, né? Enfim, aqueles sintomas secundários além da dor, né? Que a gente estudou na fibromialgia, né? Nos encontros passados, né? É, Só que muitas vezes o paciente ele entra numa redoma de tristeza, né? Porque assim, conviver com uma dor, né? Assim, que não passa, né? Generalizada por muito tempo, né? Torna-o, de certa forma, um pouco mais suscetível, né? A ter algum quadro depressivo, né? Embora, obviamente, não é uma regra, né? Ou, enfim, né? Não quer dizer que sempre vai acontecer isso. Então, por isso que a gente faz o TDM, né? E aí ele fala um, dois ou três, né? Que a Cristina fala, dependendo da evolução do TDM. Ou seja, a gente começa com TDM 1, né? Que o protocolo está no nosso grupo já foi apresentado aqui no nosso encontro. Depois a gente vai para o TDM 2 e depois para o TDM 3, né? Então, normalmente são vários encontros aí, TDM 1, TDM 2, o 3, né? Aí tem aquelas transições, né? Tudo aquilo que a gente já estudou lá atrás, né? Mas eu coloquei no nosso grupo aí o protocolo do TDM recentemente, né? Obviamente que eu não vou aqui apresentar tudo de novo, né? Os 3 TDMs, né? Senão a gente ficaria aqui mais 2 encontros novamente só falando disso. Mas a gente vai fazer a mesma sequência, né? Como se a pessoa tivesse com a depressão, mas nesse caso a gente vai começar aqui a partir do item 9, nono, né? E aí depois, né, vocês podem ver aqui abaixo, né, outro procedimento se tiver outras patologias. Então, vamos imaginar, por exemplo, o caso, né, que é até o caso da nossa querida irmã Larissa, né, de que ela também tem esclerose múltipla, por exemplo, além da fibromialgia. Aí a gente vai, após o TDM, né, fazer o protocolo da esclerose múltipla, que a gente vai ver ainda em encontro futuro, né? Ah, mas o protocolo então vai ficar grande? Sim, o protocolo vai ficar grande, gente, porque vão ter duas doenças a serem tratadas simultaneamente, né? Duas doenças complexas, né? Então, naturalmente, vai demandar, aquele paciente vai demandar bastante tempo, é natural, né? Então, faz parte, né? Mas sim, nós podemos tratar, né, várias patologias simultaneamente, né? Então, se a gente tiver uma esclerose múltipla, um câncer, por exemplo, né, que aí a gente faz aquele bombardeamento de oxigênio, por exemplo, que a gente já estudou lá atrás, né? Com bombardeio o tumor, ou então envolve ele naquela cápsula fluídica e depois faz a curetagem, né? Os pontos periféricos que alimenta aquele tumor, né? Tudo por meio da nossa mente, né? Tudo isso a gente viu num encontro de revisão que a gente teve não faz muito tempo, né? E o segmento também está detalhado no nosso grupo também, né? Enfim. Então, nesse tem nono, né? É onde o protocolo fica grande, né? Por conta dessas particularidades, né? Então, aí, uma vez que a gente terminou, né? Conforme eu marquei em azul aqui, né? Os procedimentos para outras patologias, a gente parte do item 10º, né? Mais um dispersivo longitudinal em camadas, né, no frontal, para dar mais uma dispersada, né, em todo esse procedimento aqui que a gente fez aqui no item 9. E aí a gente começa a partir do item 11, né, um concentrado ativante na mão direita, né? Então, basicamente, a gente vai... Eu vou até mostrar aqui para a Stephanie agora na sequência, né? Vou pedir para ela gentilmente vir aqui, que eu vou mostrar rapidamente como que vai ser o movimento, né? Mas antes disso, só explicando para vocês. Item 11. Concentrado ativante no dorso da mão direita. O que é o dorso? É aqui, essa parte aqui, da parte de trás, vamos dizer assim. Então, eu vou ficar concentrando aqui e dar um comando mental
para que as fibras neurosensoriais em excesso na pele, né, que estão aqui, né, relacionadas ao sistema nervoso periférico, se destaquem. Ou seja, fluidicamente, eu vou imaginar essa mão se expandindo, essas fibras neurosensoriais saindo transitoriamente aqui da mão, como se ela estivesse esticando um pouco. E aí, eu vou estar com a mão aqui, né? Com a minha outra mão, eu vou colocar, vou queimar as fibras em excesso. Então, eu vou imaginar um laser, um lança-chamas ou qualquer coisa parecida, literalmente queimando. É como se a mão, essas fibras em voltas que saiu do dedo aqui, estivesse literalmente pegando fogo. Tá? É isso que eu vou emanar. Né? Depois a nossa querida irmã Larissa, aí, se ela quiser, ela pode até comentar aqui na hora que eu terminar o protocolo, né, Larissa? Porque ela foi a nossa paciente aqui mais recente aqui do que aplicamos domingo, né, agora, né? E eu senti justamente a mão queimar, né, Larissa? Sim, a gente fez no domingo e foi muito isso, assim, eu senti uma pressão na minha mão, como se estivesse recebendo alguma coisa, como se estivesse saindo alguma coisa. Então, eu senti a minha mão queimar, né? E também senti uns choquezinhos, assim, foi bem interessante. É bem interessante porque foi justamente o que a Cristina Guadalupe nos disse no encontro que ela veio, os sintomas normalmente os pacientes sentem, né? E eu não falei para Larissa isso, né, Larissa, né? Eu simplesmente fiz o protocolo, né? Não falei nada, né? Depois Sim. que Depois eu que falei, né? Ah, eu senti isso, porque eu fiquei bem chocada, assim, por ter sentido. exatamente. E eu não falei para ela, ó, eu vou emanar fogo, nada disso, né? Eu fui só fazendo assim, ela foi sentindo, né? Então, para vocês verem como que nessas horas que a gente vê que a prática, né, que a realidade, ela realmente acontece, né? Porque se tivesse comentado antes, né, falasse qualquer outra coisa, dar detalhe, né, poderia falar, a pessoa condicionou, tal, né? Mas não, gente, não é o que acontece, né? É muito comum assim, a gente fazer o protocolo, né, realizar os protocolos, e aí realmente ter determinadas etapas ali em que há uma uniformidade considerável, convergente, né, entre as pessoas, né, entre os protocolos vigentes, né, enfim. Então, isso é bem interessante, né? E aí depois eu vou fazer a mesma coisa aqui no tem 13 e 14, né? Então seria não, perdão, né? Eu fiz os concentrados lá, né? Queimei, né, as fibras que estavam sobressaindo, né? Dando emanação mental. E aí depois eu vou fazer um dispersivo longitudinal ativante na palma da mão e depois um dispersivo transversal no dorso, né? Da mão direita, né? Já posso fazer ativante ou camadas, aí vai depender de que eu senti ali na prática, né? Não pode engessar totalmente o protocolo, né? Cada paciente, naturalmente, vai ter suas particularidades. Só que a Cristina deixou bem claro, ó, 3 vezes 2 minutos, ou seja, para dispersar bastante a mão do paciente, né? Por quê? Porque eu vou estar emanando fogo, né? Eu vou estar, é uma descarga energética, né, muito grande, né? Então eu preciso fazer esse dispersivo, que serve para energia circular, né? Porque como eu mandei literalmente o comando mental de queimar, né, as fibras neurosensoriais do paciente, tem que dispersar bastante para não ficar nenhuma questão aí pendente, né? E depois no 15, item 15, 16, 17, 18, né? Eu coloquei aqui só para a gente seguir um passo a passo, mas basicamente vai ser na outra mão, tá? Então agora a Stephanie, vou chamar ela aqui. Eu vou até virar um pouco aqui para vocês. Senta aqui, linda. Então é isso, tá? Então chegamos aqui, vou até voltar aqui. Ó, então chegamos até o item 10, né? Entramos aqui no item 11, né? Então nós vamos ficar a mão aqui, ó. Então item 11, ó. O que ele está falando, ó? Concentrado ativante no dorso da mão direita, né? Então,
Então, ó, a mão direita dela está aqui, tá? Então, eu vou fazer um concentrado ativante. Ó. Com essa mão aqui, eu vou estar aqui, vou estar concentrado aqui. Eu vou ficar até concentrando um pouco antes, porque eu vou ficar imaginando que as fibras neurosensoriais da mão dela comecem a sair aqui da mão, né? Sair para fora da mão, né? Que é o que está escrito aqui em vermelho aqui. E aí, com a outra mão, longitudinais concentradores, né? Então, eu vou chegar bem perto aqui também. Então, ó, tá vendo? Como se fosse quase um sanduíche, entre aspas, né? Com a mão dela, né? Então, eu fiquei um pouco aqui. Eu começo aqui para baixo, para dar o comando mental para que as fibras neurosensoriais da mãe dela se destaquem. Fico aí de 30 segundos até 1 minuto aqui. Comecei a sentir isso, eu venho com a outra mão e começo a dar um comando mental longitudinal concentrador, né? Então vai ser assim, vou passando assim bem lentamente, só que é tão lentamente que é quase que um concentrador, porque se fosse rápido seria dispersivo, mas não, é bem, eu até me movimento, mas é bem lento, ó, tá vendo? E aí, ó, eu vou queimar as fibras em excesso, imaginando um laser, um lança-chamas, né? Literalmente queimando aqui, né? Então é isso, ó. É por isso que a nossa irmã Larissa sentiu a mão queimar, né? Porque realmente eu estava queimando a mão dela. É, e a ideia é essa mesmo. E por que queimar essas fibras? Porque esse excesso de fibra, não só isso, mas é uma das causas, né, que pode potencializar a sensação de dor. Entendem? E acho que talvez o sintoma mais incômodo da fibromialgia seja a dor, né? Então, queimar essas fibras neurosensoriais significa. Então, ó, tô aqui queimando, imaginando fogo, passando bem lentamente, volto, volto, fica aqui 2, 3 minutos, tá? Aí eu vou pro item 13, ó, longitudinal ativante na palma da mão. Então, ela vai estar com a palma da mão aqui, ó, longitudinal ativante, ó. Ó, ó, longitudinal ativante. Eu uso uma das mãos, né? Aí, ó, o item 14, ó. Dispersivo transversal no dorso da palma da mão. Para eu dispersar aqui embaixo, vai ficar meio difícil de eu fazer. Então, eu posso pedir para ela virar a mão. Olha aqui, ó. E aí eu faço aqui, ó. Posso fazer aqui na região ativante, ou às vezes, se eu sentir, posso fazer em camadas, né? E aí, ó, 3 vezes, né? 2 minutos. Então, é bastante dispersivo, né? Tanto aqui na palma da mão, né? Que aí eu vou fazer longitudinais ativantes, como no dorso da mão dela aqui, né? Parte das costas da mão, entre aspas, aqui, né? E aí eu faço transversais, tá? Mesma coisa depois na mão esquerda, né? Então, seria na mão esquerda, mesma coisa. Começo com concentrado aqui embaixo, vou imaginar as fibras saindo aqui, principalmente pelos dedos aqui dela. Comecei a sentir essas fibras neurotensoriais saindo, venho com a outra mão, passo concentrado ativante, né? Movimentando bem lentamente, imaginando o quê? Um lança-chamas, fogo, queimando as fibras neurotensoriais que estão destacadas da mão dela, que eu dei o comando mental anteriormente. Fiz bastante isso, item 16. Não, 17. Percebo longitudinal ativante na palma da mão esquerda. Mesma coisa, ó. Tá vendo? Agora é dispersivo, longitudinal, porque estou rápido. Quando é longitudinal concentrado, é bem lento. E aí depois virou dispersivo transversal, caiu usa as duas mãos, né? No dorso dela aqui, né? 3 vezes 2 minutos, tá? Então, obrigado. Então é isso, né? Não, pode vir aqui, ó. Tem item 19, né? Isso aqui é bom mostrar porque não é um procedimento tão comum também. Então, a partir do item 19, ó, dispersivo por impacto no eixo umbilical meio-meio. Pode ficar em pé. Eixo umbilical aqui,
meio aqui, bem atrás aqui, ó. No meio aqui pode virar, no meio aqui da lombar aqui, ó, tá? Esse seria o reverso do umbilical. Seria na mesma altura do umbilical, só que nas costas, né? Então, ó, vou estar com uma mão aqui, ó, fica aqui para ele ver, e a outra mão aqui, ó. Então, ó, dispersivo por impacto, ó. Eu venho aqui, eu entro aqui, tiro rapidamente, ó. Entro no eixo do umbilical meio, tiro. Ó, é bem rápido mesmo, entendeu? Dispersivo. Começo na região ativante, vou até a região calmante, ó. E aí eu faço aí umas 30 vezes. Agora sim, obrigado. Agora, e aí eu faço umas 30 vezes nesse dispersivo por impacto no eixo umbilical meio, tá? É a mesma coisa, depois perpendiculares no eixo frontal e dorsal, né? E no eixo esplênico, mesma coisa, aquelas mãos no eixo frontal, no eixo dorsal, né? Simultaneamente, né? Que a gente já viu aí no nosso encontro de revisão que a gente teve recentemente. Mesma coisa, 3 vezes em cada altura, né? Então, pode trabalhar aí até as 5 camadas aí. E depois a magnetização da água, né? O que eu vou imaginar a água? Coloquei em vermelho aqui, ó, determinar que não haja formação excessiva das fibras na palma da mão, que é aquela que justamente que a gente mandou ter um comando mental para se destacar e queimar. E normalização das existentes, né? Então, não é para formar. Então, eu vou estar com a garrafa d'água do paciente, vou vibrar, para não formar muito dessas fibras, né? E normalizar as que já estão lá para a normalidade, permitindo assim o fluxo sanguíneo normal, né? Para que o corpo possa se recuperar ali e voltar à normalidade, ou seja, tem esses sintomas aí da fibromialgia, tá? Então, normalmente uma boa magnetização leva alguns minutos, tá, gente? Não é 10, 15 segundos ali não, tá? Tem que ser um negócio bem focado, bem direcionado, né? Eventualmente fazendo até concentrados sopros quentes, né? Que é aquele sopro como quando a gente vai embaçar um vidro, né? Que ele é concentrador. Claro que a gente não vai virar, fazer isso assim na garrafa de paciente, né? A gente faz a distância, né? Por razões óbvias. Mas eu falo que é bastante concentrado, tá? E com esse comando mental bem específico aqui, de não formar excesso dessas fibras, né? E normalizar as que já estão lá. E depois a prece final, né? E só uma observação aqui, eu coloquei aqui no final aqui da folha, sempre que perceber que o paciente está fora do eixo, ficando tonto durante o passe, fazer o alinhamento do eixo do períneo, né? Períneo é lá na região períneo, né? Entre o órgão genital e o ânus, né? Fica naquela região ali no meio das pernas, embaixo ali, né? E o coronário nas alturas ativante e calmante, né? Então, eu posso fazer um dispersivo longitudinal em camadas, né? Imaginando todos os chakras alinhados, né? Inclusive o eu do chakra do esplênico, que é 45 graus aqui, né? Que aí, obviamente, ele vai estar, então, os 5 primeiros chakras aqui, depois o esplênico aqui é 45 graus, depois aqui o genésico, né? O umbilical também em cima, né? E aí faz dispersivos gerais longitudinais, imaginando, né, os chakras todos alinhados, né? Quando eu falo alinhado, é estar no local correto, inclusive o esplênico, né, no seu local correto, que não é no eixo frontal, mas na 45 graus, né? E aí pode até imaginar as cores, né, desses chakras, né? Como a gente viu, né, coronário, né? Seria violeta, ele vai anil, frontal, azul, laríngeo, verde, o cardíaco, né, o gástrico amarelo, o esplênico aqui a 45 graus, aqui, ó, laranja, né? E muitas vezes a gente foi trabalhar um umbilical rosa, né? E depois o vermelho, né, o genésico mais embaixo, tá? Então, seria basicamente as cores do arco-íris, né? Ali na sua maioria.
tá bom? Então é isso, aí a gente faz isso, né? Mas isso é só se o paciente se sentir aí tonto, né? Ou deslocado aí, né? O que não é tão incomum, tá? Até aqui tudo bem, gente? Alguma dúvida? Querem comentar mais alguma coisa? Basicamente o protocolo é esse, tá? Tá por escrito lá no grupo, né? Não precisa percorrer de anotar, né? Nosso encontro fica gravado, né? Mas tá tudo lá no nosso grupo bem estruturado, tá bom? Hum, Então tá, gente. Então com isso a gente termina o estudo aí da fibromialgia. E agora a gente vai passar para o estudo da esclerose múltipla, né? Então, basicamente, eu vou colocar um primeiro vídeo, né? São dois vídeos de ciência, um pouco de espiritualidade que eu quero colocar. Alguns estamos iniciais de empatia, né? Depois tem um terceiro vídeo onde ele vai adentrar mais na espiritualidade. Não vai dar tempo de ver três agora, né? Vai ficar um pouco para a semana que vem. Eu vou apresentar o primeiro, né, que é da ciência, já para vocês terem um entendimento da doença. Aí, Larissa, se você quiser novamente ter a gentileza de comentar um pouco sobre, né, também dessa história, né, agora com a esclerose múltipla, a gente agradece, tá? Mas eu vou colocar o primeiro vídeo, o pessoal entender, né, em linhas gerais, o que significa a esclerose múltipla, e aí você dá o seu depoimento, tá bom, Larissa? Perfeito. Beleza, então eu vou apresentar aqui, vou compartilhar com vocês aqui a primeira apresentação, tá? Vamos lá. Vamos ver se está indo. Imagino que deve ter ido, né? Perfeito. Leva uma velocidade 1.1 aqui, né? Se não afeta ninguém, a gente ganha 2 ou 3 minutinhos aí. Vamos lá. Olá! No Viver Melhor de hoje, vamos falar sobre uma doença degenerativa que afeta o sistema nervoso central, a esclerose múltipla. Ela pode causar a perda da visão, dores pelo corpo, fadiga e o comprometimento da coordenação motora. Para entender como a esclerose múltipla se desenvolve, vamos conversar com especialistas e desvendar mitos e verdades a respeito dessa doença que atinge mais de 2 milhões de pessoas no mundo. Júlia e Luciana. Histórias diferentes, mas com um início parecido. Eu tive um formigamento do lado esquerdo do meu corpo que começou na mão. E ele foi subindo pelo braço, depois pelo tronco. Eu fiquei com esse formigamento por bastante tempo, sem parar, assim, até eu conseguir acessar o médico para ter o diagnóstico. E eu comecei a mancar, a sentir fraqueza, uma dormência, incontinência urinária também, não conseguia segurar o xixi. E eu falei, não, tem alguma coisa errada, né? Os sintomas acenderam um alerta. Elas nem imaginavam que esses sinais já eram um indicativo de esclerose múltipla, doença inflamatória e degenerativa que afeta o sistema nervoso central e agride a bainha de mielina, que envolve os neurônios. A doença se manifestou de forma mais agressiva na Luciana. Só depois de 8 meses dos primeiros sintomas e de um diagnóstico equivocado de esclerose lateral amiotrófica, que a esclerose múltipla foi constatada. Pelo fato de ser parecido os sintomas com várias outras doenças, né, foi realizado o exame de líquor, que é o que retira um líquido da medula, e lá realmente fechou como esclerose múltipla. Então, na época, eu tomei 5 dias de corticoide, alta dose de corticoide, fiquei 1 mês internada no SARA fazendo reabilitação, fisioterapia, e aí praticamente eu voltei ao normal, não totalmente. Atualmente, então, eu tomo ocrelizumab, né, uma medicação que não é fornecida pela farmácia de alto custo, somente via judicial, e atualmente ela está em falta, né? Eu hoje participo de um estudo com essa medicação
Então, eu tenho acesso a ela devido a esse estudo. Ela foi escolhida para esse estudo por apresentar o tipo primário progressivo da doença, que tem início lento e apresenta piora constante dos sintomas. Existem ainda outros 3 tipos: secundário progressivo, progressivo recorrente e remitente recorrente. A Júlia, que vimos no início da matéria, tem esse último tipo, que é considerado o mais comum. Ocorrem surtos súbitos, que duram no mínimo 24 horas, e então os sintomas desaparecem. Apesar dessa característica mais instável, os primeiros sintomas dela permaneceram por meses, o que contribuiu para o diagnóstico da doença. Tive a sorte de pegar um profissional que fez aí, né, esse pedido variado de exames, e entre eles estava a ressonância magnética, que é o exame que um dos exames, né, principais para diagnosticar a esclerose múltipla. Falou, olha, as lesões que você tem aqui aparecem na sua ressonância magnética, e isso aqui pode configurar a esclerose múltipla, entre outras coisas. E eu fiquei tipo, meu Deus. Então eu fiz uma super confusão na minha cabeça, porque eu não conhecia a esclerose múltipla, nunca não tinha esse conhecimento do que era, nunca tinha me familiarizado com o assunto. Tudo era muito novo e a falta de informações sobre a doença a maior vilã. Por isso, ela resolveu fazer um canal no YouTube para falar sobre a esclerose múltipla. Assim, outras pessoas não passariam pelo que ela passou com a falta de informação. Eu queria que as pessoas soubessem, eu queria que as pessoas tivessem noção do quanto que a informação é importante, né? Porque foi o que eu vivi. Eu falei, puxa, se eu tivesse tido a informação desde o começo, talvez eu tivesse demorado menos do que o tempo que eu demorei para o diagnóstico. E as duas seguem a vida. Quando descobriu a esclerose múltipla, Luciana estava cursando educação física. Não abandonou a paixão e concluiu a faculdade. Hoje, é professora concursada de uma escola pública do Distrito Federal. Apesar das sequelas deixadas pela doença, ela pratica exercícios que são aliados fundamentais para combater o avanço da esclerose múltipla. Já a Júlia, além de atividade física, faz meditação e terapia. Então, hoje, eu tenho esse olhar muito mais integral, que vai muito além da esclerose múltipla, porque ainda bem, assim, por enquanto, né, eu tô bem, eu não tenho tido ocorrências, mas podem acontecer. Mas eu tenho outras coisas acontecendo na minha vida. Então, acho que a esclerose múltipla me deu muito essa atenção para todas as coisas que vão muito além dela. A gente tem que respeitar o nosso corpo, né? E começar a entender também. E também não deixar de viver, não deixar de sair, de namorar. Porque, assim, é o que eu falo, que é a gente que tem que mandar na esclerose, né? A esclerose tem que mandar na gente. Para entender com detalhes sobre a condição da Luciana, da Júlia e de outras milhares de pessoas, eu converso agora com Denis Bichuete, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia e professor de Neurologia da Unifesp, e Sumaya Fifi, representante da Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Samantha. A gente que agradece a oportunidade. Muito obrigado pelo convite. Já para começarmos, vimos na matéria que a Luciana ela foi diagnosticada de forma equivocada com esclerose lateral amiotrófica. E aí, doutor Denis, já nos explique qual a diferença entre ela e a esclerose múltipla e o porquê podem ter se equivocado no diagnóstico da Luciana. Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é esclarecer o nome, né? Esclerose, do ponto de vista médico ou patológico, significa cicatriz. E quando essas doenças começaram a ser descritas, lá nos anos 1800, elas eram descritas só em autópsias, depois que as pessoas faleciam. Tanto a esclerose múltipla como a esclerose lateral amiotrófica são doenças que deixam cicatrizes no cérebro e na medula espinal. E daí que vem o nome. No caso da esclerose lateral amiotrófica, essas cicatrizes são predominantemente em zonas motoras. E no caso da esclerose múltipla, essas cicatrizes são espalhadas no cérebro e na medula, ou seja, múltiplas cicatrizes em múltiplos locais. Daí o nome, que não tem nada a ver com pessoa esclerosada. O que elas têm em comum? Dores, cãibra e perda de força. O que elas têm de diferente? Esclerose lateral amiotrófica é uma doença que acomete pessoas mais velhas, acima dos 50 anos de idade, e é uma doença puramente degenerativa. A esclerose múltipla é uma doença que compromete pessoas mais jovens, geralmente com o primeiro sintoma entre 20 e 40 anos de idade. E ela tem uma etiologia autoimune, ou seja, ela responde a tratamentos semelhantes ao lúpus, à artrite reumatoide e outras doenças inflamatórias. Então, doutor Denis, aproveitando, já explica para a gente o que é a esclerose múltipla, né? Assim, de uma forma técnica, e quais são os tipos de forma resumida?
Bom, uma doença autoimune é aquela que o seu corpo cria uma reação contra si próprio, em vez de atacar um agente infeccioso como um vírus de uma bactéria. No caso da esclerose múltipla, essa agressão é contra a mielina, é uma capa que recobre os nervos, e aí quando essa capa é danificada, os impulsos nervosos são mais lentos, e daí os sintomas. Se afeta o nervo do olho, se afeta o nervo da medula, se afeta o nervo motor. Por ela ser autoimune, ela é passível de um tratamento com medicamentos imunossupressores, como eu falei, a semelhança de outras doenças. Os dois principais tipos são a remitente recorrente, que acontece em crises que vão e voltam e que melhoram, a esclerose múltipla progressiva, que compromete em torno de 15 a 20% dos pacientes, ela é lenta e progressiva desde o começo. Ela tem menos inflamação e mais degeneração, e na média costuma vir acima dos 40 anos de idade. Então, a secundária progressiva é aquela forma progressiva que vem depois da forma remitente recorrente. Isso a gente vê em pessoas que não trataram a esclerose múltipla desde o começo, que não foram diagnosticados precocemente ou que não procuraram um tratamento convencional. 15 a 20 anos depois de crises, ela pode progredir lentamente. E uma outra forma, também chamada de progressiva com surtos, é aquele indivíduo que tem uma progressão de sintomas desde o começo, mas de vez em quando tem uma crise. Sumaia, você é representante da Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, não é? A associação tem algum trabalho de conscientização sobre o diagnóstico precoce que é tão importante para quem tem esclerose múltipla? Oi, Samantha, sim, a ABEM, Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, a gente conseguiu, em 2006, colocar no calendário nacional o dia 30 de agosto, como sendo o Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla. A gente tem uma lei federal hoje, que se estendeu para alguns estados, hoje a gente também tem leis nos estados, em alguns municípios, que institui o dia 30 de agosto como sendo o Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla. Isso faz com que a gente possa ter campanhas mais massivas, tanto na imprensa, como apoio do poder público, como nos hospitais, nas escolas, nas academias de neurologia, para divulgação dessa doença. O que a gente espera? Que quanto mais informação, mais rápido as pessoas possam diagnosticar. Todas as nossas campanhas dos últimos anos têm se dedicado à atenção primária no SUS, né, aos pronto-socorros, nos hospitais privados, para que esses médicos de primeiro atendimento possam identificar que talvez aquele sintoma ou aquela lesão que aquele paciente apresenta pode sugerir um sintoma neurológico que pode ser uma esclerose múltipla. Lembrando que aqui no Brasil a gente tem 40 mil brasileiros com esclerose múltipla. É um número considerável, né? E, doutor Denis, nós podemos dizer que existe um sintoma principal que já acende um alerta para, opa, investiga esclerose múltipla, que pode ser isso. Tem esse sintoma? Existem vários, tá? Eu acho que a gente pode citar que qualquer pessoa que tenha sintomas neurológicos recorrentes, o que eu chamo de recorrentes, que vão e voltam, especialmente duram mais do que dias ou semanas, podem ser pessoas com suspeita, não diagnóstico, de esclerose múltipla. Então, o que são sintomas recorrentes? Embaçamento em um ou ambos os olhos, visão dupla, formigamento em um lado do corpo ou em ambas as pernas, por exemplo, dificuldade para caminhar ou coordenação. Mudança da coordenação, por exemplo, pode ser evidente em mudança da escrita. Então, a minha letra de mão começa a mudar, ou eu começo a teclar um pouquinho errado. E, com muita frequência, uma sensação de fadiga que é exacerbada pelo calor e alguma alteração de memória. Mas o que é importante, Samantha? Esses sintomas precisam ser persistentes por mais do que dias a semanas, melhorarem e piorarem ao longo de um largo espaço de tempo, por exemplo, meses ou anos, e que eles são também comuns a outras situações. Mas quais são as possibilidades de tratamento e o que diminui a progressão da esclerose múltipla, doutor Denis? O ideal é que eu possa escolher um tratamento baseado em características individuais do paciente. E isso envolve o tipo de esclerose, isso envolve se é uma doença mais ativa ou menos ativa, e, às vezes, no protocolo vigente que a gente tem hoje no sistema público, eu não tenho a permissão de usar remédios mais potentes precocemente. E isso faz uma grande diferença. Então, diagnóstico precoce,
tratamento precoce, acesso a remédios melhores e mais potentes precocemente, e que o médico saiba identificar a falha de tratamento para poder trocar precocemente o tratamento. E pode, Amanda, por favor, se você me complemente. permite Claro. completar a fala do doutor, hoje existe um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados Federais que trata exatamente do diagnóstico precoce e do tratamento em tempo oportuno. Né? Esse projeto realmente muda o cenário de tratamento da esclerose múltipla aqui no Brasil, porque a gente preconiza que todos os estudos mostram que a janela de oportunidade de tratamento com melhor eficácia se dá nos primeiros 6 meses, né, de diagnóstico dessa doença. Então, se a gente consegue diagnosticar e tratar dentro dessa janela de maior eficiência de tratamento, a gente consegue manter pessoas jovens, economicamente ativas na sociedade, producentes, as mulheres poderão ter seus filhos, realizar sonhos de maternidade, carreiras, enfim. Certo. E, doutor Denis, a esclerose múltipla, ela tem cura? Resposta direta, Samantha, é não. Né? Como toda doença autoimune, ela é uma doença crônica que vai acompanhar o indivíduo por muito e muito tempo, se não até a senescência. Mas aí vamos mudar essa pergunta. Os pacientes perguntam, eu posso ter uma vida normal? Eu respondo, pode, mas a gente abre aspas. A sua vida será normal aos olhos dos outros. Se eu tiver a disciplina, eu tenho consultas médicas periódicas, eu tenho que usar um remédio, eu tenho que fazer controle medicamentoso, eu vou ter que fazer exames periódicos e eu tenho que me cuidar. Viver Melhor faz uma breve pausa e volta já com nossos especialistas e mais informações sobre a esclerose múltipla. No quadro Avanços, uma descoberta que vai fazer uma grande diferença para o diagnóstico da doença. Os detalhes a seguir. Viver Melhor está de volta e o assunto de hoje é a esclerose múltipla. Ela é uma doença degenerativa, então descobrir logo no início é fundamental. Mas um estudo realizado em Portugal foi capaz de classificar um doente com esclerose múltipla com 80% de certeza, avaliando um conjunto de 8 proteínas específicas. Vamos conferir no quadro Avanços. O estudo, liderado pelo pesquisador do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra, Carlos Duarte, foi publicado na revista Journal of Neuroinflammation. Neste estudo, foram utilizadas amostras de líquido cefalorraquidiano de doentes com esclerose múltipla e de doentes com outras doenças inflamatórias do sistema nervoso central. Numa primeira fase da investigação, foi identificado um grupo de proteínas que permitiu distinguir corretamente 80 a 90% das amostras de doentes com esclerose múltipla. Posteriormente, 8 proteínas obtiveram lugar de destaque, uma vez que, quando avaliadas em conjunto, permitiram classificar e categorizar com 80% de confiança os pacientes com a doença. Estas 8 proteínas definem agora um novo painel de biomarcadores e os resultados constituem um avanço significativo para o desenvolvimento de novas estratégias de diagnóstico ou prognóstico para a esclerose múltipla, além de novas possibilidades de tratamento. De volta com os meus convidados de hoje, o Denis Bichuete, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia e professor de Neurologia da Unifesp, e Sumaia Fife, representante da Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. Qual a avaliação de vocês sobre esse estudo que foi mostrado? Quando eu vejo um estudo como esse, eu acho ele muito importante na forma como a gente olha a inflamação da doença e tenta entender um pouquinho esse quebra-cabeça do que acontece no paciente. Eu vou também dar uma intrometida na resposta. A gente tem cenários muito diferentes de diagnóstico da Europa e do Brasil, né? Eu acho que talvez seja esse também um grande diferencial. Hoje, na Europa, a gente tem o tempo de diagnóstico muito mais rápido, tem núcleos regionais. Se a gente for pensar em Portugal, a gente tem 8 mil pessoas com esclerose múltipla em Portugal. Nós temos aqui 5 vezes mais no Brasil, com subdiagnóstico ainda, né?
porque a gente sabe que existem pessoas em regiões do país que nem equipamento de ressonância magnética existe, quiçá um médico neurologista que tenha visto esclerose múltipla ainda no seu curso na faculdade. O Dr. Denis é professor e pode colaborar com isso, né? Hoje os médicos de formação regular, se não fizerem uma especialização em neurologia, terão visto talvez uma aula de esclerose múltipla na vida. Então, talvez a gente aqui no Brasil precise trabalhar muito mais a capacitação desses profissionais da atenção primária, né, da porta de entrada do acesso aos serviços de saúde, do que efetivamente pensar já na possibilidade do exame de líquor, que nem é coberto também pelo SUS, né, que é uma outra barreira que a gente encontra. Não é um exame disponível pelo Sistema Único de Saúde. Exatamente. E então vamos agora para o nosso quadro Mitos e Verdades. Por quê? Porque será que dá para descobrir a esclerose múltipla por um exame de DNA, vamos dizer assim? Ou então quem não pega muito sol tem mais propensão a desenvolver a esclerose múltipla? Então vamos para o nosso quadro Mitos e Verdades, mas eu já vou começar pela questão do exame de DNA. Dá para descobrir esclerose múltipla pelo DNA? Mito ou verdade, doutor Denis? Mito. Você quer explicação curta ou longa? Média. Dá a explicação média, pronto. Tá bom. Então, se você pega uma doença como câncer de mama, por exemplo, eu tenho uma alteração genética que vai me causar câncer de mama. Por exemplo, eu tenho o gene BRCA1, que é a história das mulheres que descobrem isso e fazem uma mastectomia preventiva. Então, um gene, 100% de chance de doença. Se eu pego uma doença autoimune, como esclerose múltipla, até lúpus ou artrite reumatoide, tem mais de 120 alterações genéticas que interagem entre si, aumentando esse risco. E se eu tiver 2 gêmeos idênticos, por exemplo, e um tiver esclerose múltipla, a chance do outro ter é de só 30%. O que mostra que você não basta ter a alteração genética predisponente. Existe uma série de fatores de interação com o meio ambiente e estilo de vida que favorecem o desenvolvimento de uma doença autoimune. Por isso que um exame de DNA não vai dar este diagnóstico precoce. O próximo mito e verdade é: quem não toma sol tem mais propensão a desenvolver a esclerose múltipla. Mito ou verdade, doutor Denis? Essa é uma meia-verdade, Samantha. Então, lembra quando eu comentei que se eu tiver 2 gêmeos idênticos, a correspondência não é igual se um tem esclerose múltipla ou o outro não tem? A gente reconhece hoje que, somado aos fatores genéticos, tem fatores ambientais de estilo de vida que aumentam o meu risco de desenvolver esclerose múltipla. Então, vamos lá. Obesidade abdominal na adolescência, consumo de alimentos ultraprocessados, sedentarismo, tabagismo, privação crônica de sono e, no meio destes fatores, baixos níveis de vitamina D, que tem um pouco de relação com o sol, mas também tem relação com a alimentação, é um fator contribuinte para o risco de eu desenvolver esclerose múltipla. Então depende. E tem uma outra questão também que veio à tona recentemente, que quem tem o vírus Epstein-Barr tem mais chances de ter a esclerose múltipla. E aí eu já quero solucionar essa questão com vocês. Mito ou verdade? Tem mais chance mesmo? Essa é uma verdade, Samantha. Mas, de novo, não é uma verdade causa e efeito. Por quê? Porque 95% das pessoas no mundo já tiveram contato com o vírus do Epstein-Barr. Então, ter contato com o vírus do Epstein-Barr aumenta em 33 vezes a chance de eu desenvolver esclerose múltipla. Isso se soma à minha genética, que é aqueles 100 e tantos fatores, e aqueles outros fatores de risco que eu coloquei. Próximo. Quem tem esclerose múltipla em um determinado momento vai perder a mobilidade? Essa eu vou passar para você, Sumaia, porque eu sei que pela sua experiência você vai responder esse mito ou verdade. Então, é mito ou verdade? É mito, né? Aí depois o doutor completa, ou talvez uma meia-verdade. A gente vê os pacientes que recebem tratamento precoce, faz os acompanhamentos, faz a sua gestão de autocuidado, eles podem até ter uma redução ou um comprometimento de alguma função, mas não perda da sua mobilidade. Certo. Então, depende, né? Varia muito de pessoa para pessoa, mas o diagnóstico precoce é o principal para conseguir tratar a esclerose múltipla logo no início e assim evitar diversas sequelas. Para finalizar,
O que se pode fazer para viver melhor com a esclerose múltipla? E aí eu vou passar a bola para o doutor Denis. O que pode ser feito? Samantha, eu vou reformular a pergunta e eu vou dizer assim, o que a gente pode fazer para promover uma saúde cerebral melhor? Isso vale para todo mundo em geral e tem mais valor também para quem tem esclerose múltipla. Então, primeiro, se eu tenho uma doença crônica, que ela seja bem tratada, seja esclerose múltipla, diabetes, hipertensão, lúpus e assim por diante. Segundo, uma boa alimentação. E uma boa alimentação não é evitar carne, leite ou glúten. Uma boa alimentação é fugir de produtos ultraprocessados, saquinhos, latinhas e companhia. Controle de peso, atividade física é fundamental, não consumir álcool em excesso e não fumar nada. Sumaia, gostaria de complementar? Eu sempre falo que existe um termo em inglês que a gente não tem tradução para o português, que seria o healthcare, né? Que engloba, né, a promoção, a atenção, a prevenção à saúde. Eu acho que a gente faz pouco disso no nosso dia a dia, né? Quando a gente pensa em autocuidado, a gente não só quer falar de tratamento, de medicamento, ou de reabilitação, ou de terapias complementares, mas a gente quer falar desse cuidado que o doutor acabou de colocar. É isso. Eu quero agradecer meus convidados de hoje, muito obrigada pela participação. E também quero agradecer a você que nos acompanhou em mais um Viver Melhor. Até a próxima edição. Tchau! É isso aí, pessoal. Então, acho que agora já deu para a gente ter uma noção, né? Acho que esse vídeo ele foi até bem completo, né? No sentido de até de desmitificar algumas verdades, mitos, né? A respeito dessa doença, né? A gente viu que é bastante comum, né? E hoje, né, com o avanço da tecnologia, da ciência, né, tem feito mais diagnósticos, né? E assim, sem entrar muito nas questões técnicas, né, que já foi abordada no vídeo, né? A gente viu que é uma doença de cunho da autoimune, né, no qual o nosso próprio corpo trabalha contra nós mesmos em alguma medida, né? E aí a gente vai ver isso em vídeos futuros, provavelmente na semana que vem, a respeito da espiritualidade, né? O que pode causar fazer com que o nosso corpo trabalhe contra nós mesmos, né? Basicamente é o que acontece nessas doenças autoimunes, nas quais e que é perfeitamente ter uma vida normal, né? Evidentemente tomando-se alguns cuidados, né? Precavendo, né? Cuidando da alimentação, se alimentando de uma forma mais natural possível, né? Hoje a gente consome muita coisa industrializada, né? Muito processado, né? Isso obviamente é algo que a gente deve evitar, ou talvez até eliminar da nossa vida, porque realmente não tem nada de bom, né? E cita a questão do álcool também, do cigarro, né? Droga, né? Com certeza a gente pode abranger também, enfim, né? Toda essa questão aí que a gente pode fazer, né, em relação à nossa própria saúde. Então tá bom. Ô, Larissa, agora eu vou chamar você para comentar um pouco da sua história. Conta pra gente como que foi, né, o seu diagnóstico, né, o que você pensou, né, como tem sido o seu tratamento, né, se isso, como a gente viu no vídeo, né, é possível levar uma vida normal, né, e eu conheço pessoalmente, né, eu sei que isso em alguma medida acontece, mas enfim, conta pra gente, né, sua história, né, você também foi diagnosticada com a fibromialgia, né, e é interessante que muitas vezes essas doenças vêm acompanhadas, né? Enfim. Dê seu depoimento aqui no nosso grupo, então, para a gente enriquecer aqui, né? E certamente vai ajudar o nosso irmão, de quem vier nos assistir futuramente, né? Com o seu depoimento, né? E também, lembrando, gente, o nosso papel, a gente não somos médicos da saúde, né? Ninguém vai dar diagnóstico de nada, né? Mas, assim, é sempre importante a gente ter uma noção, porque muitas vezes as pessoas
está com alguns sintomas e nunca nem ouviu falar, né? Como a gente viu ali no vídeo, né? Os próprios médicos não sabem, né? Quem não trabalha na parte de neuro teve uma aula ao longo da vida acadêmica de 6 anos, 8 anos de medicina inteira, né? Então, às vezes o próprio médico não tem condição, conhecimento de diagnosticar. Então, é importante a gente entender de maneira qualitativa, né? Porque dependendo do paciente que a gente estiver atendendo, né, ainda que ele não tenha um diagnóstico, a gente pode dar um direcionamento. Olha, vai no médico ali, de repente pode ter isso, né? Enfim, né? E obviamente que a gente vai entender o protocolo, né? Possivelmente o nosso encontro na semana que vem, né? Em que a gente vai poder também auxiliar os nossos irmãos, né? Pelo meio do magnetismo, né? Protocolo, como a gente tem feito aí com todas as outras doenças, né, todas as outras questões. Então tá, Larissa, então eu passo a palavra para você, por gentileza, fica à vontade aí para brindar com suas considerações, tá bem, querida? Certo. Boa noite, pessoal. Eu sou diagnosticada com esclerose múltipla desde 2019. Foi logo depois que eu tive a minha filha, foi no momento bem confuso da minha vida, porque eu tinha uma bebê recém-nascida para cuidar. E de sintoma, o que eu comecei sentindo muito forte foi formigamento, muito formigamento na mão, e também dor nos olhos. Eu sentia dor quando eu virava os olhos, dor no interno dos olhos. Então, essas duas coisas me chamaram a atenção, mas até então fui levando a vida, né? Me acostumei, não, tá normal. E foi tudo muito rápido, porque na mesma semana que eu fiquei com dor nos olhos e muito formigamento, eu fiquei com visão dupla, né? Minha visão ficou dupla durante 3 dias. E passou sozinha a minha visão dupla. Sem tomar medicamento nenhum, passou. E eu pensei, não sei o que aconteceu. Acabei negando um pouco me cuidar, né? E aí eu segui, né? Tava sem a visão dupla, mas eu continuava sentindo formigamento, continuava e só piorava, porque além do formigamento veio dificuldade para caminhar. Então eu lembro que eu não conseguia levantar da cama sem ficar tonta. Eu caminhava segurando as paredes, porque, enfim, a minha marcha ficou muito pesada, né? Que a gente diz que é o desvio da marcha que dá. E, assim, sempre que que vocês verem alguém com um sintoma semelhante de estar com formigamento na mão ou em qualquer outra parte do corpo, e esse formigamento ele não passa em nenhum momento, ou tá com dor nos olhos, ou tá com muito desequilíbrio, indiquem procurar um neurologista, porque aí a gente entra num ponto do vídeo que eu concordo muito. Na esclerose múltipla tem muita desinformação. Os próprios médicos são muito desinformados. Eu fui em otorrino, que me receitou remédio para uma possível labirintite, não era a labirintite que eu tinha. Foi até rápido o meu diagnóstico, mas porque eu que tive que correr atrás e me atentar com isso. Então, o otorrino achava que, é uma labirintite, toma um remédio para isso. Aí eu não fiquei satisfeita com a resposta que me deram, porque eu também, claro, a pessoa tá com a visão dupla, a pessoa tá com problema para caminhar, eu tava toda errada. Aí eu fiquei, será que eu comecei a ficar triste, será que eu tô com depressão? Aí eu fui no psicólogo e psiquiatra me indicaram remédio, eu tomei, eu não lembro agora o nome do remédio, mas foi um receitado pelo psiquiatra, que foi um remédio bem forte. E aí eu fui em outro psiquiatra, e aí ele me disse, não, tu tá com um problema, mas não é psicológico, é neurológico. E eu entendo, tu tá se sentindo muito triste, porque se eu tivesse com a visão dupla e caminhando assim, eu também ia ficar. E aí, graças a Deus, eu ouvi esse psiquiatra, graças a Deus ele me falou uma coisa que me fez pensar, ele tá certo, o que eu tenho é neurológico. E aí
foi um sacrifício, né? Fui atrás de neurologista, passei em oftalmo, e oftalmo também não sabia diagnosticar, não sabia o que era esclerose múltipla, até que eu fiz uma ressonância magnética, e na ressonância foi constatado que eu tinha lesões, né? Numerosas lesões no meu cérebro. E aí, com o médico me falando isso, que eram numerosas lesões, ele disse: olha, tu vai ter que internar para tratar isso. O tratamento é com corticoide. Eu fiquei 10 dias internada no Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre. E aí foi feito tratamento, foi feito todo um estudo até do meu caso, até o meu médico responsável, ele queria que eu participasse de um estudo de caso também, porque, graças a Deus, eu tive um surto muito forte, mas eu me recuperei muito bem. Então, isso ia ser estudado, como que eu tinha me recuperado tão bem. E, graças a Deus, a minha visão dupla passou, que era o que mais me incomodava, né? Não me deixava ter uma vida normal, e sim, fiquei com medo de não poder mais trabalhar, de não estar no mercado de trabalho. Eu pensava, meu Deus, como é que eu vou trabalhar enxergando assim como eu estou enxergando, ou com dificuldade de caminhar, com dificuldade de falar, porque outro sintoma bem forte que eu fiquei foi a fala arrastada. Então, a minha fala ficou bem arrastada, ficou bem comprometida, né? Então, se alguém vê uma pessoa com algum desses sintomas, é bem importante consultar num neurologista, sabe? Porque outros médicos, tô com visão dupla, vou ir no oftalmo. Não é oftalmo. É no máximo um neurooftalmo, mas não é oftalmo, que oftalmo não vai saber nenhum. Eu fui em 3 oftalmos e nenhum me disse o que eu podia ter, nenhum me indicou fazer uma ressonância magnética, né? Só ficaram fazendo exames de visão e que não resultou em nada, né? E graças a Deus isso passou, né? Tomei a medicação corticoide, tomei por 2 vezes, porque na primeira consegui recuperar a marcha, né? O caminhar, o falar, consegui também ficar sem a tontura. Também tinha problema, não conseguia nem escovar os dentes, porque não tinha coordenação motora nenhuma. Mas aí a visão dupla ela tinha continuado, né? Eu fiquei total de 6 meses com a visão dupla, e aí na minha segunda vez tomando a medicação, que esse médico que estudou meu caso é o médico que eu consulto até hoje, né? Ele, graças a Deus, eu peguei uma pessoa abençoada que cuidou muito bem de mim. Ele me indicou para uma nova pulsoterapia, que é o nome do tratamento que a gente faz. E aí foi feita a pulsoterapia e passou a minha visão dupla, graças a Deus. Hoje eu me trato com fumarato de dimetila, que é o nome do medicamento, que é fornecido pelo SUS. O preço dele é R$7.000, então ele é um remédio bem importante aí pros pacientes, né? Bem importante que continue sendo feito os investimentos aí na saúde, né? No SUS. Então, ele é um remédio que eu pego pelo SUS e tomo vitamina D, né? Bem importante também ressaltar que isso me fez ter uma mudança de prioridades, porque antes eu pensava muito em apenas trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar até hoje, mas eu era muito focada naquilo, não pensava na minha vida espiritual, na minha vida pessoal, na minha vida com a minha família. E também a importância da terapia e da alimentação saudável, né? Eu estava numa fase que eu estava me alimentando muito mal, comendo muito alimento processado, e também a atividade física, eu vejo que ela vem ajudar muito, né? Então, um equilíbrio entre corpo e mente, ele é fundamental, assim, para quem tem esclerose múltipla. E sim, eu vivo uma vida que eu considero
Olha, ela só não é normal, porque tem alguns dias que eu me sinto muito cansada. Mas aí isso pode ser também da fibromialgia, né? Não só da esclerose múltipla. Mas sim, dá para ter uma vida normal. Eu trabalho, eu cuido da minha filha, eu sou casada, eu tenho uma vida que hoje eu sei muito bem como valorizar. E eu não consumo mais álcool, né? Porque eu vi que isso é uma coisa recente, até do início desse ano, que eu decidi não ingerir mais álcool, porque eu vi que acabava me dificultando um pouco a minha memória, sabe? Que eu tinha, que eu demorava um pouco mais para voltar a um estado normal, digamos assim, do que as outras pessoas. Então, ter uma vida mais saudável de mente, de corpo, me ajudou bastante também, fora a medicação. É isso. Opa, quer falar alguma coisa, Stephanie? Por favor. Eu lembrei agora que tem a questão também das estações do ano, né, Larissa? Do frio, do calor, né? Que muda os teus sintomas. Sim, no calor, no calor, o cansaço, a fadiga, ela é bem forte. Mas também no frio, a gente fica com... Não sei se também se é pela fibromialgia, que também, pelo que eu vi, tem um pouco a ver. No frio, a musculatura, ela meio que enrijece. Então, as duas estações têm prós e contras, né? Muito bom. Larissa, e por curiosidade, né? Você também foi diagnosticada com a fibromialgia, né? Que a gente acabou de estudar. Como que foi esse diagnóstico? Foi simultâneo, né? Houve uma confusão entre as duas doenças? Ou apareceu o diagnóstico da fibro logo na sequência? Como é que foi essa Eu acho que interface? sempre teve presente na minha vida, mas as duas coisas são coisas que é difícil diagnosticar porque a pessoa se acostuma, né? Aquela coisa de se acostumar, igual eu fui me acostumando com a esclerose, então foi depois. Muito bom. É muito rico o seu detalhe, Larissa. Na verdade, vocês veem como que as coisas corroboram, né, em relação ao vídeo que a gente viu, aquele primeiro vídeo, né, dos sintomas que ela falou, né, toda essa questão de problemas físicos mesmo, da visão dupla, da fadiga, né, toda essa confusão médica que você falou, né, Larissa, você vê que... A esclerose, ela dá sintomas físicos que são bem pesados, assim, porque desde incontinência urinária até a pessoa... É que tu não me conheceu, Nelson, né? Tu não chegou a ver como que eu fiquei, mas o meu irmão, eu morava num apartamento que tinha um lance de escadas, e o meu irmão ia me levar no médico e ele tinha que praticamente me carregar no colo, porque eu não conseguia me segurar, porque ficava muito tonta. Foi bem ruim, bem pesado. Com certeza, a gente imagina. Stephanie, quer falar alguma coisa? Por favor. Sim, na Netflix tem um filme chamado 100 Metros, que na época que a Larissa foi diagnosticada, eu achei ele, que fala sobre uma pessoa, é um caso real, né? Que ela foi diagnosticada com a esclerose múltipla, um homem, né? E só que ele utilizou o esporte como uma forma de vencer aquele diagnóstico, e ele correu um campeonato chamado Ironman, que ele é bem famoso mundialmente, né? Então, é uma história bem legal de que quebra aquele estigma que a pessoa que é diagnosticada não vai poder mais andar, né? Então, ele correu um campeonato, tem inúmeros profissionais, até profissionais de saúde, médicos que já foram diagnosticados, nutricionistas. Então, tem muitas pessoas que têm o diagnóstico, mas não se fala porque tem muito estigma em cima da doença, muito mito, né? Inclusive, quando eu descobri, eu fiquei bem preocupada, porque é aquela coisa de falar, é a doença da Cláudia Rodrigues, né? Porque tem esses casos que são mais preocupantes, mas o principal, descobrir, ter o diagnóstico o mais rápido possível da doença, também fazendo o tratamento, ajustando a alimentação, isso é importantíssimo, e fazendo atividade física. E um ponto essencial,
não estourando a válvula do estresse. Isso eu não me permito mais. Ficar em algum lugar que eu pense assim, não tá dando, e ficar triste, eu não me permito, porque eu sei que isso vai me fazer mal. Certamente, né? Normalmente, né? Claro que, como eu sempre falo para vocês, né? Não é possível fazer generalizações, né, absolutas, né, para todos os casos, mas normalmente muitas dessas doenças têm um gatilho, né? Tem uma causa de estresse, né? Alguma situação traumática ou estressante ou custosa demais para a pessoa que na verdade serve como um gatilho, né, para desencadear essa doença, né, especialmente essas doenças de cunho degenerativo, não, no sentido de sistema autoimune, né, de dele próprio atacar o próprio sistema. Pode falar, Larissa. Não, eu acredito muito nisso, até porque eu tive a esclerose múltipla diagnosticada logo depois de eu ter um burnout e da minha filha ficar internada, né? Minha filha nasceu com problema no pulmão, e então foi logo depois dessas duas coisas que foram muito pesadas na minha vida. Talvez a esclerose múltipla sempre teve dentro de mim, mas ela estava adormecida. Ela precisou, acredito que ela tenha precisado de um gatilho para aparecer, e aí teve esse gatilho. Sim, sim. Não, perfeito, Larissa. A gente agradece demais esse depoimento, né? Eu acredito que enriquece a todos nós, porque certamente realmente é uma doença subnotificada, né? Que confunde mesmo muito. Na verdade, todas essas doenças, o que acontece, né? Os sintomas, eles muitas vezes são semelhantes em várias doenças, né? Então o médico fica aí nessa bolinha de ping-pong, né? Vê uma coisa, vê outra, joga para um, joga para outro, né? Então é importante esse esclarecimento, né? Até que a gente viu no vídeo aí, já 30 de agosto, né? Está próximo, inclusive, né? Ter até um dia de conscientização sobre isso, né? Então, é na mesma linha da fibromialgia, né? Que a gente tem estudado até agora há pouco, né? É necessário essa conscientização da sociedade, né? Para poder, primeiro, ter empatia, né, maior, né, com quem porta tais questões, porque naturalmente isso afeta a vida da pessoa de uma maneira significativa, né. Segundo, para a gente sair, né, dessa desinformação, né, que há, né, e poder ter um diagnóstico mais preciso, né. Felizmente, né, como a Larissa bem disse, né, tem remédio no SUS, né, porque, obviamente, um remédio por R$ 7.000, né, 99,9% das pessoas não teria condições aí de estar adquirindo, né? Seria um problema, né? Então, naturalmente, isso também ajuda muito. Ô Miriam, você tá aí, tem algum paciente no nosso centro ali em Araçatuba que possui a questão da esclerose múltipla, que você sabe ou não? A minha nora, ela começou lá no centro agora, de terça-feira, a fazer tratamento. Nossa, muito uma coincidência, né? Que bom que a gente está estudando, então. Foi recente o diagnóstico dela? Não, eles estão juntos já há 4 anos e o dela foi na adolescência, né? Que ela descobriu. Já faz bastante tempo que ela está fazendo tratamento. O tratamento, basicamente, é os remédios que ela deve tomar. Sim, são esses medicamentos que ela pega pelo SUS mesmo, igual. Só que não tem neurologista para tratar, o neurologista dela tem que ser no particular mesmo, porque aqui nessa parte que nós estamos em Araçatuba já é um pouquinho mais difícil para ver isso, mas ainda bem que conseguiu o medicamento dela é tomado uma vez por dia, e eu não sei o nome, eu acredito que é esse que ela toma, só que o medicamento dela tem que tomar com um pouquinho de azeite, senão o organismo não aguenta, tem essa eu acho parte. que é o mesmo que o meu, Miriam. O meu tem que tomar com um pouquinho de azeite, porque ele pode dar algum problema no fígado.
Então, dela toma com azeite, ela toma uma vez por dia. Para engravidar, tem que passar por um tratamento, assim, seríssimo, que teria que parar de tomar o medicamento, então ela optou por não por não fazer, porque às vezes vem crise e ela tem um pouco de medo, né, ficar sem o medicamento. Então, eles optaram não parar com o medicamento, porque é perigoso, mesmo com o medicamento, às vezes dá, ela chama de surto, que dá tipo uma cegueira e depois melhora, e depois fica um pouquinho de sequela mesmo. É uma coisa assim que tá em estudo, e os médicos aqui também, né, ainda. A neurologista dela é ótima, ajuda bastante, porque já tem vários anos que ela está em tratamento e ficou um pouco de sequela sim. Ela tem um pouco de dificuldade na fala, tem um pouco de dificuldade para andar, né, e às vezes dá essa visão dupla, que ela chama de surto. "Ah, eu surtei um pouco", mas está em tratamento. Agora nós começamos esse tratamento de terça-feira, ela está participando, a Clerenice colocou ela para dar uma melhorada. Perfeito, Miriam. Então depois você passa nesses encontros aí, como sempre ficam gravados, né? É importante, né? Passar aí, a gente vai discutir o protocolo, né? Enfim, né? Legal ter essa troca de informações, até inclusive depoimento aí da Larissa, né? Legal ela e outro pessoal aí da casa aí poder acompanhar também, né? Que acaba sendo um feedback interessante, né? Da gente poder participar, entender, né? Inclusive, eu achei bem legal, né, Larissa? Você até comentei, lembra quando eu fiz o tato magnético em você, né? Eu identifiquei, e aí, gente, eu juro para vocês, eu não sabia nada disso, né? Que o remédio poderia ter uma questão no fígado, né, igual a Miriam falou, e aí a gente fez o tato magnético, né, que é aquele procedimento lá para identificar antes do passe, né, do protocolo propriamente dito, para dar uma harmonizada, preparando o paciente ali para receber o passe, e coincidentemente eu identifiquei, né, um leve descompacto do fígado, né, então realmente fico de cara, né, de como que as coisas realmente, em se tratando de magnetismo, fazem sentido, assim, sem, para que não reste dúvidas mesmo, né, de como que as nossas técnicas aqui são bastante assertivas, infelizmente, né. Então, cabe a nós aí capacitar, né, entender cada vez mais, né, para a gente auxiliar nossos irmãos. E que bom, né, Miriam, né? Fico feliz, né? A gente resolveu, por conta da Larissa, essa Larissa bem que você está fazendo já para o nosso grupo, né? Porque na época que eu abordei as doenças neurodegenerativas, né, que eu comecei. Eu falei, olha, foi ano passado ainda, hein, gente? Eu falei do Alzheimer, depois eu falei do Parkinson, depois do Alzheimer, falei da ela, né? E na época não tinha ninguém, né, com esclerose múltipla, né? E como eu já estava já há bastante tempo, não estava levando nessas doenças tão bem complexas, né? Eu acabei pulando, né? E agora, né, por conta da depoimento da Larissa ali, né, ter conhecido e ver que ela tem essa questão, a gente. Oh, boa noite, Daniel. Vai com Deus, meu querido. Gratidão em participar. A gente participou, né? E resolveu trazer essa doença. E olha só, Miriam, que coincidência. Então, Larissa, gratidão. Você já está ajudando não só a nós aqui do grupo, mas até uma outra pessoa aí que você não conhece, provavelmente nunca vai conhecer, mas já está sendo auxiliada ali pela sua gentileza. Então, gratidão, Larissa. Aí você já está Obrigada eu, Nelson, por deixar a esclerose múltipla um pouco mais conhecida, porque eu vejo que ainda, infelizmente, ainda é um tabu para muitas pessoas, muita gente até no hospital, quando eu fui para internar a primeira vez, falava, pulsoterapia, que era o tratamento para esclerose múltipla, e as pessoas da enfermagem não sabiam o que era. Então, é uma doença que ela precisa ser desmistificada, porque muita gente não tem o conhecimento sobre ela e tem muita gente precisando de ajuda com ela.
Certamente, né? Claro que aqui a gente dá uma contribuição humilde, né? Até porque, como eu já falei para todos aqui, né? Não sou da área da saúde, né? Então, nossa visão aqui é enquanto leigo mesmo, né? Mas é importante, né? Pelo menos qualitativamente a gente pode ter no mínimo aquele start, ó, poderia ser, né? É sempre a gente bom estar atento, a gente conhecer minimamente, né? Obviamente não há como conhecer todas as doenças, né? Por razões óbvias, mas é importante a gente conhecer, assim, no máximo que a gente conseguir, né? A gente, pelo menos, dar uma direção, né? Porque às vezes você falar pra um paciente nosso do passo, ó, você pode estar isso, ele pode levar isso para o médico, aí o médico pode falar, olha, não é que pode ser, né? E aí, né? E isso pode gerar um ganho de tempo muito grande, entendeu? E levar o paciente a um diagnóstico mais precoce, um tratamento melhor, mais assertivo, né? Mais rapidamente, né? Evitando sofrimento, né? Então, estudar, gente, é realmente fazer o bem, tá? A gente tem que falar, a gente evolui pela área da moralidade e pela área do estudo, né? Só que quando a gente estuda, né, desde que obviamente seja um estudo coisas boas, direcionado ao bem de alguma forma, a gente está fazendo a caridade, né? Porque aqui a gente está se munindo de conhecimentos ainda que mínimos, né, qualitativos, mas que podem sim ser de grande valia, né? Pelo menos para a gente poder auxiliar, ter um direcionamento para essas pessoas. E claro, né, também realizar o protocolo ali, né, que a gente vai estudar e provavelmente na semana que vem ou no máximo na outra, né, a depender ali de como for o andamento aqui do nosso estudo. Então tá, queridos, já tá dando nosso horário. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer complementar algo? Então é isso, querido. Então vamos fazer a nossa prece final. Ô, Miriam, você faz pra gente, por gentileza, a prece final? Faço. Obrigado, querida. Estamos aqui, meu Deus, mais uma vez e vamos agradecer a essa aula maravilhosa por a cada dia, Senhor, aprendermos mais para auxiliarmos mais. Agradeço a toda essa equipe que estuda conosco, a esses irmãos que procuram aprender para nos ensinar. É gratidão sempre, gratidão por cada irmãozinho que vem nos ensinar, que com o pouco que aprendeu passa para nós, para que nós possamos auxiliar a esses irmãos que estão juntos. Sabemos, meu Pai, que juntos conseguimos estudar melhor. Então, abençoe a todos nós para que continuemos, meu Pai, a buscar cada dia que passa mais conhecimento. Que assim seja. Amém, Jesus. Amém. Obrigada a todos por mais essa aula. Foi um banho de conhecimento para todos nós, porque muita coisa eu aprendi e perdi o medo de algumas coisas. Obrigada, Neto. Obrigada, Larissa. Prazer em te conhecer. Prazer em conhecer esse grupo que praticamente está sendo renovado, né? Muito obrigada, gente. É isso aí, meu filho. Eu que agradeço de coração a Miriam, Larissa, em especial, né, por ter trazido depoimento tão valioso. Gratidão de coração, né? Eu acho que a gente cresce muito em grupo, em conjunto, né? Porque por isso que acho que por isso a ideia do grupo, né? Da gente poder compartilhar de coração, gente. Nossa, eu acho que ainda que eu acabe trazendo um pouco mais para vocês, né? Eu aprendo muito com o depoimento de vocês, né? A riqueza de tudo que a Larissa trouxe também, né? Não tem preço, né? E não tinha estudo que pudesse trazer uma experiência prática, né? Então a gente aprende todo mundo junto aqui e minha profunda gratidão a Larissa, a Miriam, a Alessandra, a Fidel, a Stephanie, a Daniel, a todos que de alguma forma nos acompanham aqui e estamos juntos, tá? O que a gente precisar, puder ajudar ali, é sempre um enorme prazer, tá bom, meus queridos? Então é isso. Fiquem com Deus, tá? Gratidão e até a semana que vem, se Deus quiser, que estaremos juntos aí para dar continuidade ao nosso estudo de magnetismo humano, né? Aprofundando um pouco mais em esclerose múltipla. Tá bom, meus queridos? Um abraço, um beijo grande no coração de todos, tá bom?
Beijão, até Obrigada, mais. gratidão a todos. Boa noite, gente. Boa Boa semana. noite.